É muito importante nós estarmos aqui essa noite para continuarmos a nossa conversa sobre o tema que nós temos desenvolvido aí já nas últimas semanas, que é voltando ao Evangelho, descomplicando a fé. Nós estamos na jornada pela carta de Paulo aos Gálatas e estamos fazendo a exposição do texto a fim de resgatarmos fundamentos básicos da fé cristã que estão sendo deixados de lado e que muitas vezes a experiência de vida cristã, da religião cristã, da fé cristã que as pessoas estão desenvolvendo está muito misturada, está muito unida a conceitos que não são cristãos e muitas vezes conceitos que são até mesmo anticristãos. E nós estamos vendo a carta aos Gálatas porque Paulo está justamente trabalhando problemas assim, que estão assolando aquelas igrejas. E nos parece que Paulo, quando ele percebe que as pessoas elas estão se comportando de maneira religiosa, na sua expressão religiosa ou na sua expressão espiritual, de formas diferentes, naquilo que é trivial, naquilo que é periférico da fé, ele não tem o menor problema. O menor problema se as pessoas, quando elas estão reunidas no culto a Deus, elas levantam a mão ou se não levantam a mão. Se alguma pessoa ela dá glória a Deus, ou se a outra não dá glória a Deus. Se uma pessoa, um culto, ele é mais um louvor mais, como é que eu poderia usar? E os jovens, eles usam esses termos estranhos hoje, né? Um louvor mais pesado, ou se não. Se você está numa igreja mais tradicional como a nossa, ou se você vai numa igreja tipo a Caverna de Adulão, lá em Belo Horizonte, né, que é só heavy metal. Paulo não está preocupado com isso. Sabe? A maneira como você expressa a sua fé não é uma preocupação de Paulo. A preocupação de Paulo está quando você toca naquilo que é essencial. Quando você está mudando o método da salvação, quando você tira Cristo do centro, quando você constrói uma imagem de Cristo para si mesmo ou para outras pessoas, que, na verdade, necessita de uma desconstrução do Cristo revelado na Bíblia, para que você possa expressar o seu tipo de cristianismo. E para Paulo, cristianismo, na sua essência, não é expresso a partir das nossas experiências, ou da nossa vontade, ou da nossa construção pessoal daquilo que é, ou daquele que é Jesus, da obra de Jesus, e do nosso entendimento particular sobre quem ele é e o que ele fez. Não. Para Paulo existe uma revelação, para Paulo existe algo que Cristo fez, que é fundamental e que nos mostra quem Ele é, e esse Cristo e essa obra redentora de Cristo não pode ser maculada nem manchada por nossas opiniões. Mas nós construímos a nossa religião. Nós construímos, às vezes, modelos de religião. E nós vimos na semana passada, e voltaremos a tocar nesse assunto agora, que é o modelo da religião da casa do pai. Porque na casa do pai, lá na história do filho pródigo, nós temos contado ali a história de dois tipos de religião. Nós temos a religião do filho que foi e a religião do filho que ficou. E a religião do filho que foi é aquela religião do filho que fala assim: pai, eu não quero saber do senhor não. Sabe, eu não quero nem desenvolver uma relação com o senhor. Eu prefiro viver as minhas próprias experiências a partir das minhas próprias decisões e da minha própria visão de mundo. E para isso, pai,
eu gostaria, na verdade, que o senhor morresse. Mas como o senhor não morre, então faz o seguinte, me dá aí a minha parte na herança, divide a herança comigo, me dá a minha parte, porque eu vou sair para construir a minha vida, para viver as minhas experiências de acordo com aquilo que eu acredito. O pai vai lá, pega a parte dele da herança, entrega na mão do filho, desse primeiro filho, o filho mais novo, e esse filho mais novo sai para a vida dele. E as experiências dele são experiências muito comuns nos nossos dias. Muito comuns, na verdade, na vida de cada um de nós. São experiências que buscam a autossatisfação, que buscam a promoção do prazer próprio, do prazer particular, e coloca a sua satisfação e os seus prazeres acima de tudo, de todos, e como prioridade na vida. E nessa busca desenfreada pela autossatisfação, aquilo que a filosofia talvez vai tratar como hedonismo, que é a busca pela felicidade de forma desenfreada e como propósito único e maior da vida do ser humano, esse jovem sai pelo mundo. E ali diz que ele gasta a sua fortuna ou os seus recursos com os amigos, gasta com as bebidas, gasta com mulheres. Ele vai gastando, à medida que ele vai vivendo, ele vai gastando, e à medida que ele vai gastando, ele vai colecionando experiências. E à medida que ele vai colecionando experiências, mais experiências ele quer colecionar. E à medida que ele vai colecionando essas experiências, ele se torna um tipo de viciado em novas experiências. Enquanto ele se vicia nessa prática de novas experiências, como todos nós somos, viciados em novas experiências, ele sai, gasta tudo o que tem. Esse tudo o que tem à medida que ele gasta os seus recursos, ele abre mão de convicções, ele abre mão de princípios, ele abre mão de si mesmo e daquela construção que ele recebeu na casa do pai. Para se transformar em outra pessoa, para se transformar em outro ser, em outro humano que não aquele humano que saiu da casa do pai. E nessa busca desenfreada ele acaba com seus recursos e acaba como esse ser que ele construiu deveria acabar. Longe da casa do pai, ele acaba em um chiqueiro, como diz os mineiros, ou uma pocilga, como diz os paranaenses, que é um local de criar porcos, e ali ele começa a passar fome. E porque está passando fome, e necessitado de alimento básico, de ter uma identidade, de ter uma relevância, ele começa a se alimentar da comida dos porcos, para poder viver, para poder se manter. Ele começa a aceitar o que porco aceita. Enquanto isso, tem um outro filho que está na casa do pai. Esse filho é trabalhador. Esse filho é o filho que vive de acordo com as regras impostas pelo pai. É o filho que está dentro da casa do pai, serve ao pai diariamente, trabalha duro na obra do pai, na fazenda do pai, não gasta os recursos do pai de maneira leviana e vive uma vida ordenada segundo aquilo que ele acredita ser os princípios estabelecidos pelo pai. Aquele que come comida de porco, um dia fala, bom, mas e o meu pai? O meu pai tem um padrão de vida diferente. O meu pai se relaciona com pessoas de maneira diferente. O meu pai se relaciona com pessoas dando dignidade a elas. Porque na casa do meu pai, até os escravos têm pão. E eu aqui nem pão tenho. Estou comendo comida de porco. Estou vivendo como porco. E ele fala, vou voltar para a casa do meu pai. Vou pedir para ele perdão. E vou falar, pai,
me trata não como filho, me trata como um dos seus servos. Porque só de ser escravo para mim já está bom. Porque o Senhor, quando classifica ser humano, quando o Senhor trata ser humano, o Senhor trata com dignidade. Independente da sua classe social, independente se é livre, se não é livre, o Senhor trata com dignidade e não põe eles para poder comer comida de porco como eu estou comendo. E quando ele chega, o que ele não esperava é que o pai estava lá esperando por ele. É aquele pai que sabe que o filho vai pôr o pé na pedra, no espinho, vai quebrar a cara e vai voltar. E quando o filho volta, o pai está esperando. E o pai não espera o filho falar. O pai já corre, já abraça. Enquanto ele está pedindo perdão ao pai, o pai está colocando anel no dedo dele, sandálias, e está falando para o servo, tragam roupas novas para os meus filhos. E mais, façam uma festa. Faz uma festa lá. Pai, mas eu quero ser escravo. Tá bom? Ser escravo na minha casa não é demérito. Ser escravo na minha casa é simplesmente você colocar a sua vontade junto com a minha, para caminharmos juntos para o mesmo propósito, aceitando a minha vontade e aprendendo de mim, como ser humano de verdade. Então, não importa se você vai ser classificado como escravo, se você vai ser classificado como filho, o que importa é você colocar a sua vontade junto com a minha e nós caminharmos juntos. E aí, faz aquela festa. Esse é meu filho que voltou. E aí chega o segundo filho do trabalho, porque é trabalhador. Porque está lá para trabalhar. Porque está lá para fazer aquilo que o pai quer. Mas quando ele chega e ele percebe que está rolando uma festa lá dentro, e nessa festa está rolando um churrasco, e nesse churrasco, não é qualquer churrasco, é com aquela carne orgânica, cara, do bezerro que estava sendo cevado, e que é algo fantástico. É com a melhor carne de todas. E está todo mundo curtindo a festa. Escravos e filho. Está todo mundo na casa curtindo. Amigos, família, todo mundo. Está ele trabalhando. E ele chega e ele olha e não entra na casa. Ele não entra na casa porque ele começa a expressar a sua religião. Enquanto a religião do filho que foi era da revolta e do abandono, a religião do filho que fica é da falta de conhecimento e do não relacionamento. E aí, nessa busca por interpretar o que está acontecendo dentro da casa, ele prefere ficar do lado de fora, remoendo o que está acontecendo lá dentro. Sem nem mesmo ter entendido o caráter do pai, quem é o pai e como o pai se relaciona com gente. Porque apesar de estar do lado do pai, não absorveu o caráter do pai. E aí, sai o pai. Fala, meu filho, o que está acontecendo? Por que não está curtindo? Está todo mundo curtindo? O que está acontecendo com você, rapaz? Pai, que negócio é esse? Eu sempre estive aqui, esse camarada saiu. Olha, torrou seu dinheiro com Ferrari, bateu a Ferrari. Torrou seu dinheiro com mulheres na rua. Torrou seu dinheiro com drogas. Torrou seu dinheiro com tudo o que ele queria na vida. E agora está voltando com uma mão na frente e outra atrás. E o Senhor está fazendo uma festa para ele. Eu estive aqui o tempo inteiro sendo fiel ao Senhor. E o Senhor nunca me deu nada. Nem um bezerrinho, nem um pernilzinho para eu poder fazer um churrasco com meus amigos. Então eu não estou entendendo. O Senhor está fazendo aí um tipo de acepção entre os filhos. O filho que dá problema, a gente sempre fala isso, né? O filho que dá problema sempre é o mais querido na casa. Que negócio é esse? Que negócio é esse, pai? Como é que você está tratando ele assim? Ele, filho, você não está entendendo. Esse seu irmão estava morto. Você não entendeu a realidade dele. Você não entendeu o que ele viveu. Você não entendeu o que ele passou. Você não entendeu a realidade interna. Você não entendeu que ele se desumanizou no processo de afastamento da casa do pai.
Você não está entendendo que no processo em que ele se enfiou, saindo da casa do pai, à medida que ele se distanciava da casa do pai, não é que ele perdia apenas alguns valores, é que nesse processo ele se perdia como ser humano. Ele se perdia como ser humano. Ele estava morto. Mas ele reviveu. E é porque ele reviveu que eu estou curtindo, que eu estou dando a festa. Você sempre esteve comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas você nunca entendeu. Você nunca entendeu porque nunca entendeu o relacionamento comigo. E nesse sentido você também está morto. Nesse sentido, quando não estabelece relacionamento apropriado entre filho e pai, está morto. Porque relacionamento está morto. Então nós temos essas duas religiões erradas. E eu não sei de que religião você é. Qual é a sua religião? Se você é a religião do que saiu, do revoltado, do que está andando longe, do que está querendo experiências, do que está buscando as experiências. Ou se você é da religião do que ficou. Do que está ali, que está fazendo o que está fazendo, porque acha que é fazendo o que está fazendo que está agradando a Deus. Mas não porque desenvolve relacionamento profundo, pessoal com Deus, com o Pai. Está perdido, da mesma maneira. Está perdido dentro da casa do Pai. Está perdido dentro da igreja. Mas eu sei de que religião eu sou. Eu sou dessa segunda. Eu sou daquele que olha para as pessoas, às vezes, fala, coitado, perdido. Ó. E julga as pessoas, às vezes, só porque está fazendo coisas. E muitas vezes na minha vida, me descobri perdido dentro da casa do Pai. Me descobri religioso. Me descobri simplesmente como alguém que cumpre rituais, que cumpre o protocolo. E sabe, o problema daquele que cumpre o protocolo, sem se relacionar com o Pai, é que ele olha para o que saiu, e a diferença entre os dois é só que um tem coragem e o outro não. Mas aquele que não tem coragem, ele olha para o que teve coragem e inveja a atitude dele. E inveja porque ele olha e fala assim, está fazendo tudo errado e está ganhando dinheiro, hein? Assim é fácil. Mas no coração está falando assim, por que não sou eu? Eu podia estar bem agora. Se eu cedesse, se eu fizesse a mesma coisa, eu podia estar bem. Aquele coleguinha, esse cara aí pega as menininhas tudo. E eu estou aqui, manezão. O marido que sai, ou aquele amigo do marido que sai, trai a esposa, nunca é pego. E o cara que está na igreja olha e fala assim, por que não sou eu? Por que não sou eu? Por que eu não tenho essas experiências? Porque aquilo está dentro do coração. O salmista viveu isso. O salmista falou assim, eu olhei a prosperidade dos ímpios e quase resvalaram os meus pés. Ou seja, quase caí, quase escorreguei. Mas o Senhor me ergueu. O problema da religião, do que fica, é essa. O problema das duas religiões é que ninguém entendeu a relação com o Pai. Ninguém entendeu o caráter do Pai. E os dois estão andando escravos. Um escravo do mundo, outro escravo da sua religiosidade, da dureza do seu coração. E aí, essa pessoa que está dentro da igreja e que não pratica as coisas que estão lá do lado de fora, mas que não entendeu a relação com o Pai, e fica nutrindo isso dentro do coração, e fica falando, podia ser eu, porque nunca desenvolveu uma relação próxima com Deus, com Jesus,
ela fala dentro de si mesma: poxa, mas que mal tem nessas experiências? E ele, com o tempo, passa a não entender as crises da experiência do outro. Então, se você é dessa segunda religião, como eu sou dessa segunda religião, quero falar para você o porquê que você não vive essas experiências. Você não vive essas experiências porque Deus está prevenindo você. Porque, querendo ou não, ainda a graça de Deus está cuidando de você. Não permitindo você se desconfigurar e você se tornar um ser outro que não é um ser humano. Um ser que nas suas experiências, na busca pelo prazer, na busca desesperada pela autossatisfação, você se desconfigure do que você é. Porque, deixa eu falar, teve um ser que se desconfigurou tanto que você hoje não gosta nem de ouvir o nome dele. Porque um ser glorioso, um ser bonito, um ser maravilhoso, que se deixou conduzir pelas ansiedades do coração, pelos prazeres e pela autossatisfação, deixou de ser anjo e se tornou o principal demônio. Se tornou Satanás. Porque quando nós vamos seguindo o nosso desejo, o nosso coração, a busca desenfreada pelos nossos prazeres, nós acabamos como esse segundo, que acaba comendo comida de porco. E aí você só não experimentou a comida de porco. E como nós devemos levantar a mão, porque devemos escutar Deus falando conosco: você não quer comer comida de porco. Você não quer ter experiência com porco. Você não quer viver a sua relação com porco. Porque porco, para judeu, quando Jesus contou essa história, é animal imundo. É um animal que judeu não se dignava nem criar. Nem criar. Quando o imperador quis sujar o altar de Deus, quando ele invadiu Jerusalém e destruiu Jerusalém, sabe o que ele fez? Ele sacrificou porcos no altar. Foi a esse nível de imundícia, de podridão, de afastamento que o primeiro filho teve. A nossa, às vezes que ficamos, experiência se difere simplesmente de que ainda não experimentamos comida de porco. Mas isso não quer dizer que não estamos tão perdidos quanto, tão afastados quanto, tão necessitados quanto o primeiro que se saiu da casa do Pai. Porque nós não necessitamos de religião, nós necessitamos de relacionamento com Deus. E aí vem Paulo e começa, hoje à noite, falando do porquê Cristo veio. Do porquê Cristo morreu naquela cruz. Ele morreu naquela cruz para que nós pudéssemos ter uma terceira opção de religião. Porque o primeiro filho era considerado todos os gentios, o segundo filho era considerado os judeus. E na parábola de Jesus, Jesus está falando, está todo mundo perdido. Então eu vim para dar a vocês uma terceira possibilidade, uma terceira via, que possa estabelecer uma nova religião, uma nova espiritualidade baseada, fundamentada no relacionamento. E nessa nova religião, que é a religião de Jesus, ele começa assim: Paulo, apóstolo, carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1, por favor, abra comigo. Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 1. Diz aí:
Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. É um grito de Paulo. Essa aqui é a bandeira que o cristão precisa levantar. Cristo morreu, ressuscitou, para que nós pudéssemos viver em liberdade. Não escravos da nossa vontade, dos nossos prazeres, onde nós nos afastamos da casa do Pai e acabamos nos desconfigurando e nos tornando quase demônios. De tão longe e distante que nós andamos do Pai. E acabamos, com tudo isso, comendo comida de porco. Vivendo experiência de porco. Mas também, nós estamos libertos dessa religiosidade tacanha, do faça ou não faça, da escravidão, de uma mentalidade que você está na casa do Pai, o Pai só te aceita porque você trabalha, porque você faz. E que você estabelece relação com o Pai a partir de troca. Você dá e quer que o Pai dê para você também. E se o Pai não dá para você, você se sente mal. Porque você vai cobrar o Pai. Estou fazendo, Pai. E não entende que relação com Deus se estabelece a nível de graça. Daquilo que Deus faz por nós, mas nós não merecemos que Ele faça. Porque o que Ele faz por nós não é baseado nos nossos méritos, é baseado na graça dEle. O simples fato dEle querer olhar para nós e nos amar. Essa é a religião de Cristo. Então Ele fala, olha, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes, não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Olha, ninguém pode demover vocês do lugar onde vocês estão hoje. Não permitam que ninguém tire vocês desse status que vocês têm hoje, dessas convicções que vocês têm hoje. De que Cristo é aquele que conduz vocês a Deus. De que Cristo, e só Ele, somente Ele, e Ele é suficiente para estabelecer e reestabelecer a relação entre vocês e o Pai. Porque se vocês saírem para qualquer lado, ou vocês vão cair nesse ceticismo que os afasta de Cristo, e os leva para um outro tipo de religião, que é a religião onde você se dobra a si mesmo, ou você vai ser levado a um tipo de religiosidade fria, vazia, sem relação, sem amor, endurecida, enrijecida. Então, nenhum desses dois modelos é um modelo estabelecido por Cristo. Aí ele vai falar, ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Ele está falando, olha, sou eu, Paulo. Sou eu aquele que pregou o evangelho para vocês. Vocês estão lembrados que eu preguei um evangelho diferente? Sou eu mesmo, Paulo, que estou falando para vocês. Então, por favor, deem ouvidos ao que eu estou falando para vocês. Digo-lhes, caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. Ele está falando a respeito agora de uma prática religiosa. Ele está conversando agora com o filho que ficou. Ele está conversando agora comigo. Ele está conversando agora com você. Porque é bem provável que você, junto comigo, seja o filho que ficou. Então, Paulo agora está falando conosco. Se você acha que é por meio da circuncisão, ele diz, se vocês acham que é por meio da circuncisão, e circuncisão aqui era um ritual feito no Antigo Testamento que simbolizava a aliança de Deus com o povo de Israel, onde era cortado o prepúcio do homem como símbolo na carne de aceitação, de aliança, de salvação. Se vocês estão achando que é por meio disso que vocês são salvos, que vocês têm relação com Deus, vocês estão enganados. Se vocês acham que é porque vocês fazem alguma coisa, vocês estão enganados. Deixa eu melhorar isso aqui para nós. Se você acha que é porque você frequenta o culto toda noite, todo domingo, e acha que está salvo, está enganado. Se você acha que é porque você faz as suas orações todos os dias em casa, ajoelhadinho na beirada da cama, você está enganado.
Se você acha que é porque você pratica religiosamente os seus rituais, você está enganado. E qual é o problema de Paulo aqui? É com a circuncisão? Não. O problema de Paulo não é com a circuncisão. O problema de Paulo não é com o nosso culto. O problema de Paulo não é com você ajoelhado na beira da sua cama. E nem você com a sua prática religiosa. É com o conceito que você tem disso. É com o conceito que os Gálatas tinham a respeito da circuncisão. Porque Paulo, quando ele está com Timóteo, e Timóteo é filho de pai grego, ele vira para Timóteo e fala: Timóteo, vamos ter que te circuncidar, cara. Oh, mas peraí, Paulo, você está falando aqui que não pode, que não vai ter mais Cristo se fizer isso. Ah, mas espera aí, deixa eu falar uma coisa para você, Timóteo. E aí ele usa esse termo. Convém que você seja circuncidado. Por quê? Porque Timóteo agora está indo pregar para judeu. Porque Timóteo está indo pregar para gente circuncidado. Então, isso vai facilitar, Timóteo, a sua pregação. Isso vai facilitar o anúncio do evangelho. Aí teve uma outra situação, com outro discípulo de Paulo, que é Tito. Alguns homens chegaram para Tito e falaram assim: ó, você tem que se circuncidar, porque se você não se circuncidar, você não serve a Deus, você não é salvo de verdade. Aí Paulo olha e fala: opa, parou essa bobeira, parou essa palhaçada. Ninguém vai circuncidar Tito, porque vocês estão confundindo as bolas. Eu deixei circuncidar Timóteo, porque isso era uma estratégia de pregação do evangelho. Agora, circuncidar Tito, para que ele entenda que é por meio da circuncisão que ele vai ser salvo, isso não. Porque circuncisão não salva ninguém. Então, se você acha que você vem ao culto para ser salvo, você está errado. Se você pratica o que você pratica para ser salvo, você está errado. Que você doa o que você tem para ser salvo, você está errado. Que você se torna alguém mais santo para ser salvo, você está errado. O que precisa é inverter as bolas. Você precisa entender que você faz tudo isso, mas você não faz tudo isso para ser salvo. Você faz tudo isso porque você é salvo. Porque você recebeu gratuitamente a salvação por parte de Deus. E aí, o ritual, aquilo que você faz, a sua religião, a sua prática de religião, ganha corpo, ganha vida, porque se torna relacionamento com Deus. E não método de barganha com Deus para alcançar a salvação. Aí você se relaciona com prazer. Você vai para a casa do Pai e fala: Pai, eu te conheço, vamos sentar aqui. Sabe, hoje não deu. Hoje eu errei. Hoje eu pequei, Pai. Mas me perdoa. Me perdoa, porque eu sei que o Senhor não vai me jogar fora. Porque o Senhor me ama. O Senhor se relaciona comigo na base do amor. Então ele vai dizer: olha, Cristo nada vai servir para vocês. Por que Cristo nada vai servir para vocês? Porque o único que nos salva é Cristo e não a nossa prática religiosa. É recebermos Cristo, é conhecermos Cristo, é conhecer o que Cristo fez por nós na cruz, é entender os méritos de Cristo na cruz e nos apropriarmos desses méritos de Cristo. É falar assim: eu não sou, mas o Senhor é. Eu não posso, mas o Senhor pode. É isso. Aí você consegue desenvolver essa relação com Cristo numa fé genuína. Paulo vai dizer: de novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês vão voltar para a escravidão da lei. Se você se deixa circuncidar, deixa eu falar para você, não é uma mera religiosidade. Não é um mero ritual que vocês estão cumprindo. Você precisa cumprir tudo. Vai lá e cumpre tudo. Volta para a lei. Volta para a lei e experimenta a lei como aquele professor que te reprova. Volta para a lei e experimenta a lei como aquele aio, aquele
aquela pessoa que te dá a mão todos os dias e vive te corrigindo, jogando na sua cara que você é incapaz, que você é inapropriado. Porque é isso que a lei faz. Volta para lá e se torna escravo novamente. Por quê? Porque nós não conseguiremos cumprir a lei. Por isso nós acreditamos que Cristo cumpriu a lei por nós. Entenda uma coisa, ele não está aqui em momento algum dizendo que a lei está errada, ou que nós não devemos observar a lei, ou pelo menos que nós não devemos assumir o espírito da lei. E nós vamos ver isso já já. Ele continua dizendo, pois é mediante o espírito, vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo e caíram da graça. Vocês que procuram ser justificados diante de Deus, aceitos diante de Deus, porque acreditam que praticam determinados rituais e com isso está tudo certo, olha, vocês caíram da graça. Vocês não entenderam a relação que você tem com o pai. Vocês estão como aquele filho que fica do lado de fora sem participar da festa. Achando que a festa precisa ser mérito seu. Achando que o pai precisa da festa porque você faz as coisas. E você precisa entender que na festa que o pai pratica, que o pai faz, você é convidado como qualquer outro para entrar. E entra na festa e participa da festa e goza da festa, simplesmente porque o pai decidiu dar a festa em amor. E não porque você mereceu estar ali. Não porque você quis estar ali. Mas, ele vai falar, vocês não estão experimentando essa graça maravilhosa. Vocês estão deixando de experimentar aquilo que gera a vida no cristão. Vocês caíram disso e vão experimentar uma outra situação, que é a situação da escravidão. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Então, pela fé nós aguardamos a justiça. Pela fé nós aguardamos a aceitação. Você olha e fala assim, realmente, sabe, eu preciso melhorar muito, mas eu tenho fé no que o Senhor fez por mim. E que o Senhor vai aplicar essa justiça na minha vida. É pela fé que você acredita que Cristo foi justo por você. E porque Cristo foi justo por você, você está justificado. E porque você está justificado, aquela promessa que diz que a oração do justo é ouvida, é a sua esperança. Isso vale para você. Que o justo viverá pela fé, e que o justo vive então, de fato, não está mais morto. Então isso serve para você. Que o justo, eles agradam a Deus, então isso está sobre você. Que o justo herdará o reino de Deus, então isso está sobre você. E aí o seu coração se enche de esperança. Porque você está correndo e de repente você olha e fala assim, poxa, eu não vou conseguir acabar a corrida, porque eu não tenho fôlego para conseguir acabar essa corrida. E aí vem Jesus, bate nas suas costas e fala, dá para mim o bastão e deixa que eu vou correr para você. E eu chego na final para você. E eu consigo vencer por você, como venci na cruz. Essa é a nossa aceitação pela fé do que Cristo fez. Aí ele vai dizer assim, olha, porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. E ele mostra o fundamento do Evangelho. Olha, vocês que praticam esses rituais, a circuncisão, isso não tem efeito nenhum. Mas talvez tinham alguns gálatas que estavam falando assim, eu não sou desses não, hein? Eu sou melhor que esses camaradas aí. Eu sou melhor que esses camaradas aí porque eu não acredito que circuncisão é alguma coisa. Eu estou fora disso aí. Paulo vai falar assim, olha, nem o que você acredita tem valor algum.
nem circuncisão, nem incircuncisão. Tem valor algum. Sabe o que tem valor de verdade? Não são esses conceitos religiosos que você usa para se comparar com o próximo, para achar que é melhor ou pior do que o outro. O que realmente regula a vida do cristão, embasa a vida do cristão e faz a vida do cristão florescer, é algo que se chama amor. Prática do amor, exercício do amor. É isso que é a base da fé do cristão. É assim que o cristão demonstra a sua conversão. É assim que o cristão demonstra que é salvo. É assim que o cristão mostra que ele está cheio de Deus e de Cristo. É assim. Então, qualquer outro tipo de ato religioso, se não tiver amor, não tem valor não. Porque Paulo vai falar assim, lá em 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como metal que soa, o sino que retine. Ainda que eu tivesse fé a ponto de transportar os montes, conhecesse toda a ciência, ou tivesse o dom de profetizar, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Ainda que eu desse os meus bens aos pobres, ainda que eu desse tudo o que eu tenho para os pobres, ou o meu próprio corpo para ser queimado em favor de alguém, se não tivesse amor, nada seria. O amor é bondoso, o amor não se ensoberbece, o amor não arde em ciúmes, o amor não trata com leviandade, o amor não se ufana, o amor tudo crê, tudo pode, tudo espera e tudo suporta. Essa é a base da vida do cristão. As coisas que nós fazemos só ganham sentido porque elas estão embasadas no amor de Cristo. Então ele continua dizendo, vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? Vocês estavam indo bem, na caminhada de vocês estava indo tudo certo. Mas quem impediu vocês? Tem alguém impedindo vocês, e olha, impedindo vocês de conhecimento da verdade. Não é de uma verdade, é a verdade. Paulo está assumindo aqui que o ensinamento dele, o evangelho dele pregado, é algo que é revelação de Deus, e por ser revelação de Deus, é a verdade absoluta, vinda como uma palavra do próprio Deus para a orientação dos que lhe pertencem. Então ele está falando, olha, sair dessa verdade é sair da relação com Deus. Quem é que está fazendo isso com vocês? Aí ele vai continuar dizendo, tal persuasão não provém daquele que os chama. Esse novo ensino, esse novo ensinamento não vem da parte daquele que chama soberanamente, daquele que chama poderosamente, daquele que chama e o seu chamado é eficaz a tal ponto de pegar pecadores e transformar pecadores em santos de Deus. Não provém dele isso aí. Provém de quem então, Paulo? Quem é que está fazendo isso aí? Ele fala, um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de fermento faz crescer tudo. Isso está inchando no meio de vocês. Está crescendo no meio de vocês como um fermento. Mas, estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Olha, eu confio, ele está falando, eu confio naquele que chama. E aquele que chamou, ele expressa um chamado eficaz, que não é apenas um chamado que atrai, mas é um chamado que garante. É um chamado que segura. É um chamado que faz com que você permaneça na presença de Deus. Mesmo quando alguém quer te enganar, mesmo quando alguém quer te ludibriar, ele, o próprio Deus, o próprio Pai, ele vai fazer com que você retorne, com que você seja elucidado dessa situação fantasiosa, dessa situação mentirosa, para poder preservar você. Ele é o que chama. E eu tenho certeza que vocês não serão enganados. E esse pessoal aí, que está tentando enganar vocês, eles sofrerão condenação.
E ele está falando de condenação de Deus, gente. Ele está falando de homens que estão mexendo não naquilo que é periférico da fé, mas naquilo que é essencial da fé. E quando alguém mexe naquilo que é essencial da fé, ele se coloca, se transporta a uma dimensão de inimizade com Deus. E por isso sofre a condenação de Deus. Porque fé precisa ser genuína. Fé precisa ser bíblica, fé precisa ser verdadeira numa relação com Cristo Jesus. Então, ele continua: irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Por que essas pessoas estão falando de mim aí? Porque provavelmente alguém estava falando que Paulo, quando estava em Jerusalém, falava que circuncisão era algo necessário. Mas quando estava fora de Jerusalém, estava falando que não era. Ele tinha duas palavras. Ele está falando, bom, se isso acontece, por que eles estão me perseguindo? Por que eles estão tentando falar mal de mim para vocês? Presta atenção no que eles estão falando, é incoerente o que eles estão pregando, tentando colocar vocês contra mim. Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Se eu fizer isso, eu estou acabando com o escândalo da cruz. E essa palavra de Paulo é maravilhosa, porque para Paulo a cruz é escandalosa. É o escândalo que todo mundo olha e fala assim: Deus morreu na cruz para me salvar. O Filho de Deus crucificado me salva, independente dos meus méritos, mas simplesmente pelo seu amor. Isso é escandaloso ao mundo. Escandaloso para nós mesmos, porque é um amor escandaloso. Mas, continuando, ele diz: quanto a esses que os perturbam, quem dera se castrassem. Que palavra pesada de Paulo. Ele está falando assim, sabe esse pessoal que está te perturbando aí? Eles estão falando que precisa cortar a pele do prepúcio. Eu fico tão indignado que a minha vontade é que seria muito legal se eles, na tentativa de cortar a pele do prepúcio, se castrassem por inteiro. Porque é isso que eles merecem. É esse tipo de indignação que tomou conta do coração de Paulo. De uma indignação santa. O problema é que na igreja nós aceitamos tudo, hoje em dia. Nós olhamos, nossa, mas Paulo falou isso, e na Bíblia? Escandalizei agora. Como é que Paulo está falando para castrar uma pessoa? Eu estou escandalizado. O que falta no meio cristão hoje é ira, mas só que ira santa. Tem muita gente aí que se ira com muita facilidade, faz muita coisa na base da ira, quebra os paradigmas dos relacionamentos por causa da ira, rompe as suas relações, mas não estabelece dentro da igreja e na sua fé uma relação contrária àquilo que vem maculando a fé através de uma ira santa, de uma indignação santa. Paulo em Efésios vai falar: irai-vos, mas não pequeis. Ele fala: olha, tem gente que precisa irar. Quando mexem na fé, quando mexem nas nossas convicções, nós não podemos ser complacentes. Nós precisamos ficar indignados. Mas essa indignação não pode permanecer muito tempo. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, ele vai dizer. Porque se isso acontecer, você vai dar lugar ao diabo. Porque isso, que é uma ira santa, pode, se você não usar apropriadamente, pode se tornar ódio, pode se tornar confusão, pode se tornar motivo de divisão. Então toma cuidado. Você precisa do Espírito para poder fazer isso aí. Então, ele vai continuar aqui. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. E aí ele começa a falar que liberdade não significa motivo para você agir com falta de responsabilidade. Porque aí entra aquele problema. Bom, se Cristo morreu por mim, se eu fui chamado pela graça dele, e ele me ama desse jeito aí, pastor, então eu posso viver de qualquer jeito. Posso viver avacalhado, não tem problema. Cristo agora me ama, vamos curtir a vida.
Vamos aproveitar. Não, você não pode aproveitar, porque se você aproveitar segundo o seu coração, você vai acabar comendo comida de porco. Você precisa aproveitar na casa do Pai. Porque a casa do Pai tem festa, gente. Fora da casa do Pai não tem festa. Tem religiosidade. Tacanha vazia, que vai levar você a experimentar dores. E a experimentar uma desconfiguração pessoal que vai levá-los a uma experiência de existência que vai acabar muito parecida com a realidade de porco. E não é isso que você quer. Então ele vai falar assim, olha, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Não usem da liberdade que vocês têm em Cristo para achar que agora vocês podem proceder de qualquer forma. Não, não podem. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Agora ele vem lançando fundamentos. E sabe qual que é o fundamento que ele vai lançar? Sabe o que ele vai usar? Ele vai usar o espírito da lei. Ele vai falar assim, olha, não é a regulamentação fria da lei que leva as pessoas a Cristo ou a Deus. Mas nós precisamos aprender com o espírito da lei como se comportar como pessoas que genuinamente servem a Deus. Como? Amem uns aos outros. Ela vai falar, porque toda a lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Aprenda a lei do amor. Aprenda a amar o próximo. Mas, se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Olha, se vocês não aplicarem a lei do amor na vida de vocês, e não estabelecerem relação dentro da casa do Pai, baseado no amor, relação com o Pai tem que ser em amor, e relacionamento entre irmãos precisa ser em amor. Sabe o que vai acontecer? A religião de vocês vai devorar vocês. Porque é isso que acontece. Quando a gente baseia a nossa religiosidade não no Evangelho, não no amor, a gente começa a consumir uns aos outros. A igreja se torna autofágica. Ela começa a devorar a si mesma. Como? Aí vai vir gente e vai começar a pregar que você precisa dar o que você tem para ser salvo. Vai vir gente e vai querer espoliar você. Vai querer roubar o que você tem. Vai querer tirar, minar o que você tem. Vai ter gente que vai brigar dentro da igreja por causa de cargo. Porque cargo se torna status dentro de igreja. E não mais servir. Porque tem gente que vai usar a comunidade cristã para atingir os seus objetivos. Se tornar um político, quem sabe? Porque tem gente que vai usar a igreja para atingir os objetivos mais escusos que um ser humano pode sonhar. Como usar a gente e a fé de outras pessoas para poder enriquecer. Tornando essas pessoas escravas da religiosidade. Tornando essas pessoas escravas, novamente, de rituais. Falando que para conseguir a bênção de Deus, vocês precisam fazer campanhas. Falando que vocês precisam descobrir o segredo da desconstrução dos poderes demoníacos para serem livres do poder da opressão do mal. Porque Cristo não é mais suficiente. Porque para sua depressão ser curada, você precisa pagar a oferta. Porque o amor de Cristo e a relação com Ele já não é mais suficiente. Porque as tristezas que você carrega, os problemas que você tem, já não podem mais ser solucionados apenas pela sua sensação de estar abraçado com o Pai. Mas você tem que fazer mil e uma peripécias espirituais, comprar 1001 bugigangas dentro dos templos para se ver livre do que você está passando. Nesse meio, a gente constrói o show da fé, a gente monta o templo de Salomão, a gente constrói o culto da vitória, a gente faz o que for para ludibriar, para poder enganar as pessoas.
E as pessoas não estão percebendo que estão sendo consumidas e mais, que estão consumindo umas às outras. Se o evangelho não foi isso, religião se torna autofágica, religião se torna canibal. Come outro ser humano. Não é isso que nós queremos. Não é isso que Paulo queria. Nós queremos a relação com o Pai da casa, da festa. Então, se você é aquele que está chegando, de ter vivido longe da casa do Pai, se desconfigurou, comeu até comida de porco, mas olha, o Pai convida você, vem para a festa. Se você é daqueles como eu, que ficou na casa do Pai, muitas vezes frustrado, achando que tinha méritos, fica do lado de fora da festa não. Vem para a festa. Entra na festa, participa com o Pai. Mas não perde a oportunidade que o Pai está dando a você de se relacionar com Ele. Em amor e por graça. Deus abençoe sua vida. Vamos ficar de pé, vamos orar.